Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu vou fazer um mancebo daqueles, gente, coador de café, sabe? Faz já um tempinho que eu queria fazer, mas aí eu estava sem madeira e eu encontrei essa madeira que o meu esposo trouxe do trabalho. Tá? Então, eu vou aproveitar esse pedacinho de madeira e vou fazer o meu mancebo. Essa tábua tem 20 centímetros de largura. Eu comecei aqui acertando o começo da tábua com o esquadro, né? Porque geralmente elas vêm meio tortinha. Então, eu começo acertando aqui e depois eu marquei 30 centímetros de comprimento e fiz mais um risco aqui embaixo. Essa vai ser a altura do meu mancebo. Eu estou fazendo nessa altura porque eu já quero passar o meu café direto na garrafa, tá? Caso você queira mais baixinho, é só você diminuir aí na altura, tá bom? E aí, eu vou fazer 2 quadrados de 20 por 20. Esse pedaço de tábua foi o suficiente para mim fazer o mancebo. E aí, depois que eu marquei os 2 quadrados de 20 por 20, eu volto aqui nesse retângulo com 30 centímetros de altura e eu marco o meio dele. Porque eu quero fazer um arredondado aí, então eu vou centralizar bem para que eu possa fazer as medidas certinhas. Depois que eu marquei o meio, eu faço um risco e aí eu vim marcando 3 centímetros de cada lado para que eu fizesse o arredondado. E para fazer o arredondado, eu peguei essa bandeja e marquei, centralizei bem para ficar no meinho certinho, mas depois que eu marquei, eu achei que ainda ficou muito largo esse meio dele, então eu achei melhor eu aprofundar mais esse arredondado aí. Aí eu vim e fiz uma nova marcação com 5 centímetros, tá? E marquei novamente usando a minha bandeja. Aí aqui eu estou conferindo todos os cantinhos para ver se estavam todos com o mesmo tamanho, tá bom? Para depois, na hora de cortar, não dar erro. Então, eu vou cortar aqui usando essa marcação que eu fiz com 5 centímetros e essa de 3 eu vou ignorar, tá? Aí, corto tudo usando a minha serrinha tico-tico. Gente, eu confesso que deu bastante trabalho para me cortar essa madeira. Eu não tinha percebido, mas essa madeira, ela é mais larga do que as madeiras que nós usamos aqui normalmente, porque as que a gente compra aqui, geralmente vem com 2 centímetros, no máximo 2,5 centímetros. Esse pedaço de tábua, o meu marido comprou em outra cidade, que ele estava trabalhando em outra cidade. E aí que eu fui perceber que ela era mais larga do que aquelas que a gente usa normalmente. E agora, pessoal, eu estou usando esse rolo de fita crepe para fazer uns arredondados aqui nos quadrados de 20 por 20. Eu coloco só aqui na parte que vai ser a frente, faço essas marcações para cortar com a tico-tico também. Aí, eu peguei esse coador que eu uso aqui e medi aqui dentro do rolo da fita crepe e ele coube certinho. Então, eu vou usar o rolo mesmo como base aqui para me fazer a marcação para furar, tá? E agora, eu vou lá cortar. Mas, gente, eu achei que estava gravando, mas não tá. E eu esqueci de ligar a câmera, né, de despausar. Mas aí, para fazer esse corte no meio, eu comecei fazendo um furo com a furadeira, mas essa madeira tava tão dura e eu acho que ela ainda tá meio verde. E eu tive muita dificuldade, comecei um furo, não consegui terminar. Aí eu comecei, fiz mais 2 furinhos, né, porque tava bem difícil de fazer esse furo. Vocês podem ver que eu comecei um, ele nem chegou até o final. E aí, eu fiz o furo para que a faquinha da minha serrinha entrasse aí e eu pudesse fazer esse corte redondo, tá? E também já aproveitei e arredondei aqui aquelas partes que eu tinha marcado. Agora, eu estou lixando tudo. Eu estou usando, pessoal, a esmerilhadeira, que ela é melhor, né? Pra lixar, ela lixa mais rápido e lixa melhor. Eu estou usando a lixa 60. E aí, depois, para dar um acabamentinho, eu venho com uma lixa 220.
Aqui eu pedi socorro pro meu marido, porque tava muito difícil de lixar essa parte aí, gente. E aí o meu marido, ele pegou uma lixa bem grossa e enrolou num cabo de vassoura e está lixando dessa forma aí. Então, eu pedi para ele também passar a tupia em volta das peças para mim, tá? Para ficar um acabamento mais bonito. Mas se você não tiver, não tem problema, pessoal. Pode deixar ele quadradinho mesmo, ou a hora que você for lixar, você vem passando a lixa aí nas beiradinhas, só para ficar um acabamento mais arredondado, que fica mais bonitinho, né? Aqui eu já estou com as minhas peças todas lixadas, tá? E nós vamos começar a montar. Eu pedi ajuda do meu esposo para montar, que é mais fácil montar com 2 pessoas. E aí eu vou montar dessa forma que vocês estão vendo aí. E nesse momento, meu esposo estava usando a pinadeira. Então, ele quis pinar aí primeiro para ficar mais fácil da gente parafusar. Mas eu sei que essa ferramenta não é todo mundo que tem, né? Então, não tem problema. Se você não tiver, você pode já parafusar direto, não é necessário. Ele achou melhor para a gente poder parafusar, tá? E eu vou usar um parafuso que atravesse as 2 madeiras, como vocês viram, né? Essa madeira, ela é bem larguinha, então tem que ser um parafuso um pouquinho grande. Aí, o meu esposo está fazendo os pré-furos. Reparem que ele faz o pré-furo e ele vai com a furadeira bem até no final, para que aquele biquinho que tem na furadeira afunde aqui na madeira, tá? E a cabecinha do meu parafuso entre para dentro. É importante que a cabecinha do parafuso entre para dentro, porque senão depois ele vai ficar dançando ali em cima do seu móvel e de repente pode até riscar o seu móvel, tá? Então, certifique-se que a cabecinha do parafuso entre bem dentro da madeira. Aqui em cima, pessoal, ficou aparecendo os parafusos e eu não queria fechar, tampar com massinha nem nada. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um pedacinho, uma tirinha, né, da madeira e fui lixar. Mas eu consegui quebrar a pecinha na hora que eu estava lixando. Sim, gente, a pecinha ela tava muito fininha e eu fui lixar com a esmerilhadeira, que é um pouco bruta, né? E aí eu consegui quebrar, mas eu vou usar ela assim mesmo, pessoal, porque deu muito trabalho para mim fazer essa pecinha estreitinha desse jeito. Então, eu vou colar aqui usando a cola instantânea e vou colocar alguns pedaços de fita crepe em cima até que a cola seque bem. Eu preciso colocar as fitas para que a ripinha não saia do lugar. Aí, depois que já estava tudo sequinho, eu vou passar o verniz em buia à base d'água. Gente, esse verniz é o mesmo verniz que eu usei nas minhas prateleiras da cozinha, tá? Então, eu achei que ele ia super combinar ali na minha cozinha. Mas, gente, eu vou usar ele um pouco e vou notar se vai ser necessário eu passar algum verniz à base de solvente, porque essa é uma peça que pode ser que ela molhe, né? Porque é um coador de café. Então, pode ser que respingue algum pouquinho de água. Se eu achar que é necessário passar um verniz à base de solvente, depois eu vou fazer isso, tá bom? É que eu queria mesmo que combinasse aqui com as coisinhas da cozinha, tá? E aí, pessoal, para quem não sabe, né, a forma de usar o mancebo é desse jeito. Eu já fiz nessa altura, porque eu queria passar o café direto na garrafa, tá? Caso você tenha o costume de passar em outra vasilha primeiro, para depois passar para a garrafa, você pode fazer ele um pouquinho mais baixo. Ou talvez a sua garrafa seja menorzinha também, a minha garrafa aqui, ela é alta, né? Então, para mim, foi necessário fazer o mancebo dessa altura, tá? E aí, passei aqui um cafezinho para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? E aí, depois, gente, é só você saborear aquele cafezinho gostosinho, né? Passadinho na hora, não tem coisa melhor, né, pessoal? Então, gente,
O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês. Se gostou, não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.